Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, dessa série de transbordo do 10 em 1 ou o programa Pior Ano, mentoria do Pablo Marçal. Mas antes de entrarmos no conteúdo, verifique se você está inscrito nesse canal, ative os sininhos, dá o seu curtir e transborde de volta no comentário. O seu transbordo alegra o meu coração e você se conecta e inspira outras pessoas, combinado? Mas chegamos na quarta semana, tivemos o quarto encontro de mentoria com o Pablo, estamos na quarta semana e o interessante, né? Ele já começa com a seguinte provocação. Na verdade, toda a mentoria a gente precisa relatar os nossos micros resultados da semana anterior. Então coloca aqui nos comentários quais foram os micros resultados que você atingiu na semana anterior. O que você se propôs a entrar em ação, você entrou e teve um micro resultado. E aí você pode dizer assim, por quê? Porque primeiro você precisa comemorar, né, os micros resultados, mas você pode dizer assim, Léo, eu realmente não tive micro resultados essa semana, não consigo me recordar. Eu vivi a minha rotina padrão. Cuidado. Por quê? O que pode acontecer? Se você não teve micro resultados ou não consegue reconhecer, alguma coisa está sendo feita de errada, sequer a sua semana está errada. Como assim, Léo? Gente, a vida é muito curta. Então, como a vida é curta, o que nós precisamos fazer? Curtir o processo. Tudo que é curto precisa ser curtido. Como você tem curtido a vida? Cuidado, porque se você não tem micro resultados, é bem provável que ao invés de viver uma vida que vale a pena, você pode estar no processo de sobreviver e tá passando tempo. Faz sentido? A vida é muito curta. Aqui é um ensaio para a eternidade. Lembre-se, aqui nós estamos numa escada em que o destino é a eternidade. Como é que você está caminhando para a eternidade? Como é que você tem exercido? Você precisa desconectar do modo sobrevivência e conectar no modo viver. Desconectar de sobreviver e passar a viver uma vida que vale a pena em Deus. Pensa sobre isso, tá? Isso é muito importante. E aí nós tivemos a leitura de Marcos 16. Então você vai lá no livro de Marcos, no capítulo 16 inteiro. Eu não vou ler ele inteiro aqui, mas a gente vai pontuar algumas questões. Mas antes de entrarmos, respira agora comigo, para. E repete, eu amo aprender, eu amo instrução e eu amo governar. Eu vou repetir, eu amo aprender, eu amo instrução e amo governar aqui na terra. Percebe isso? E aí nós vamos começar a olhar, né, a passagem de Marcos, no capítulo 16, né? Primeiro versículo, ao se encerrar o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, elas vão, né, aí ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminham até o sepulcro e questionavam umas às outras, quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Então elas tinham uma dúvida em relação a isso. Só que elas se deparam ao chegar que a pedra estava removida e tinha um jovem de túnica branca lá, né? Então, ao entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca sentado à direita e ficaram assustadas. E ele disse, não fiquem assustadas, vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Vide o lugar onde havia depositado. Vide o lugar onde havia depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo diante de vós para a Galiléia. Lá vós os vereis, assim como ele vos predisse, assim como ele vos predisse. E elas apavoradas, trêmulas, essas mulheres saíram, fugiram do sepulcro e não informaram nada a ninguém. Presta atenção nisso. Só que aí acontece o quê? Que Jesus aparece primeiro para quem? Jesus aparece primeiro para Maria Madalena. Então, quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha que interessante. Então, ela foi e comunicou aos que ele tinha estado.
Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Ou seja, Maria Madalena, Jesus aparece para Maria Madalena e ela conta, mas eles não acreditam nela. Guarde sobre isso. E Jesus aparece a outros 2 discípulos. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam no caminho do interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Olha isso, gente. E Jesus aparece e ordena aos discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressuscitado. Olha que interessante. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indos pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E aí, né, esse é o grande ponto. Você vai ler depois na íntegra, tá, o capítulo 16. Só que qual que é o ponto? Que aí a gente entra efetivamente no tema. Jesus apareceu primeiro para quem? Para Maria Madalena. Para Maria Madalena. Por quê? Apesar de todo o histórico da Maria Madalena, ela era uma pessoa que estava disposta a ajudar e servir. O que isso nos mostra? Que não importa o nosso passado, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, importa o que você faz agora. Você realmente está conectado na fonte? Você realmente está disposto a servir? Ou você... Eu fico imaginando, Leonardo, fico imaginando os discípulos que conviveram com ele, que viram ele operando milagre, que tiveram esse privilégio de conviver com ele, e ele disse: eu vou ressuscitar ao 3º dia. E essas pessoas ainda assim duvidaram quando os outros falaram que o viram. Eu não consigo entender. Eles conviveram com Jesus. E aí a pergunta é: você também crê? Ou você também está com uma fé que precisa ser reforçada? Pensa sobre isso. Por quê? Aí vocês vão entender. Porque para nossa cabeça, né, Maria Madalena, ele não respeitou uma suposta hierarquia que pudesse haver. Ele não apareceu primeiro para Pedro, primeiro para Paulo, primeiro para os discípulos. Não, ele apareceu primeiro para Maria Madalena. Olha que legal. Só que aí que vem a nossa questão, a gente vai entrar. O cérebro só acha que é verdade aquilo que ele acredita. Então o seu cérebro só acha que é verdade aquilo que você acredita. E o que você tem acreditado hoje? Quais são as crenças que têm moldado a sua fé, a sua intimidade com Deus? Quais são as crenças que têm moldado, né, no que você acredita em relação à família, em relação a filhos, em relação à sua prosperidade, em relação à sua abundância, em relação à sua intimidade e conexão com Deus? Ah, tá me pegando aqui. Por quê? Porque eu quero que você entenda isso. O seu cérebro só acha que é verdade aquilo que você acredita. O resto passa a ser contrário ao seu sistema de crenças. Olha lá, se eu acredito, aquilo passa a ser verdade para mim. Se eu não acredito, fica desafiador eu acreditar que aquilo é verdade. Então você, de fato, no que você crê? Comenta aqui embaixo. Você realmente entende e aceita Jesus como seu único Salvador? Você acredita que Ele veio e derramou o sangue dele por mim e por você para nos salvar? Coloca nos comentários. Bora criar essa corrente do bem. Só que aí o que acontece? Nós vamos entender então que essa semana temática, né, que o Pablo trouxe, é uma semana da guerra. Nós vamos começar a entender que nós vivemos a todo momento em guerra. Você sai de uma guerra e entra em outra. Você sai de uma guerra e entra em outra. Só que o que eu preciso para de fato ir e lutar uma guerra? Eu preciso de fé mais obra. E a fé é a semente da existência. Depois que eu tenho fé, e aí eu posso resumir, né, fé em uma palavra: imaginação. Fé é o que eu imagino, é a semente da existência. Depois eu preciso o quê? Entrar em ação
executar a obra para que o imaterial que está aqui na minha fé, na minha visão, seja materializado e realizado aqui na terra. Por quê? Nós vamos entender que você precisa, eu tenho fé, eu tenho a imaginação, eu tenho fé, eu acredito, eu preciso gerar energia suficiente para fazer as partículas se unirem e se materializar o que foi imaginado aqui na Terra. E como é que está esse processo? Por quê? Porque a gente tem o hábito de ficar deixando para depois. O que você está deixando para depois? O que você está procrastinando? Porque fé sem obra é uma fé pequena. Pensa sobre isso. Você tem pessoas com fé sem obra, o que te vale? Você tem pessoas que executam obras sem fé. O problema é que elas levam muito mais tempo. Agora, aquelas pessoas que têm fé, que acreditam, que sentem a presença do Espírito Santo dentro e executam o que Deus coloca no seu coração e entra, ou seja, fé associado com obra, o resultado é exponencial. É dessa maneira que você vai viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Só que o problema o que é? Que a gente fica deixando para depois. A gente costuma procrastinar. Então eu quero dizer o seguinte, resolva antes, todos os dias, as coisas que são prioridades para você. Quais são as prioridades todos os dias? Você tem um ritual? Então eu ao acordar tenho o meu ritual. Tenho o meu ritual de oração, de conexão, de intimidade com Deus. Eu tenho um pequeno ritual, porque isso é prioridade para mim. Melhorar, intensificar, fortalecer o relacionamento com Deus e a intimidade, isso para mim é importante. Então eu não posso procrastinar, eu preciso fazer logo no primeiro horário do dia. E você? Quais são as coisas que você está procrastinando? Porque nós precisamos ter constância, persistência e consistência. E aí entendam uma coisa, tudo o que fazemos é reflexo da vida que vivemos. Então tudo que eu faço é reflexo da vida que eu vivo. E aí eu pergunto, qual que é a vida que você tem vivido? E verdadeiramente você tem vivido uma vida que vale a pena ou você está sobrevivendo, trocando tempo da sua vida num trabalho que você não gosta, louco para chegar ao final de semana, louco para dar 6 horas da tarde, louco para chegar às férias? Qual que é o sentido disso? É interessante, fazendo um breve parênteses aqui, eu tive no meu QGR essa semana e a gente falou sobre desfrute. Acho que foi no QGR ou foi numa live, mas enfim. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, Leonardo Facchini Oficial, eu faço live todos os dias às 8 e 8 da manhã. Mas a gente falou sobre desfrute, né? Então, micro resultados. O micro resultado foi no Você Transborda. O meu micro resultado foi desfrutar o final de semana em família. Eu tô de férias, eu desfrutei. Aí eu questionei. Eu não vi ninguém falando que desfrutou no trabalho. Pera lá. Se tem uma coisa que eu faço é desfrutar no trabalho, se tem uma coisa que eu estou fazendo é desfrutando agora gravando esse vídeo. Léo, mas esse vídeo é seu trabalho? Lógico que é. É parte do meu trabalho, entende? Então nós precisamos o quê? Começar a desfrutar. Tá? Basicamente isso. Por quê? Então a fé é imaginar e a obra é executar o que você imaginou. E aí a gente entende então que para as guerras eu preciso ter fé mais obra. Qual que é a principal guerra que eu espero que você já tenha, essa guerra que você tenha vencido, que é a guerra do quê? É a guerra da salvação, tá? É a guerra da salvação. Você realmente já venceu? Você tem fé? Você crê que Jesus é seu único Salvador? Que Ele derramou o sangue por você e é Ele que vai te dar o passe para a eternidade? Você crê? Uau, essa guerra está vencida. Na sequência você iniciou uma outra guerra. A guerra de mostrar para os outros a salvação que está na cruz. Ou seja, de eu dar testemunho. Aqui são duas principais guerras, só que a gente está o tempo inteiro em guerra. Só que quando a gente pensa em guerra, o que vem no primeiro momento? Sentimento de dor, de uau! E é exatamente isso. A guerra vai te proporcionar dor. Só que nós vamos entender que crescimento é igual a dor. Não existe crescimento sem dor, é só olhar para uma criança que começa a nascer os dentes, ela vai sentir dor. A Marla tá para ter a Laura, tá aí já na reta final. E eu lembro do parto natural, né, o parto normal que ela teve da Letícia. O quão dolorido é para uma mulher, ao mesmo tempo, o quão é gratificante ver ali, literalmente,
brotando de uma mulher o milagre da vida que Deus proporciona para que nós homens possamos contemplar o que Deus criou com tanta maestria. Isso para mim é incrível. Ou seja, a dor é bem-vinda para quem está crescendo. E você? Você encara as dores ou você evita as dores? Ah não, estou tranquilo. Para que eu vou me desafiar? Então fica aqui o convite. Dor é sinal de crescimento. Se você não está sentindo dor, possivelmente você não está crescendo exatamente como você poderia. Por isso você precisa desenvolver alta tolerância com a dor. Quanto mais tolerância você tiver à dor, quanto mais você encarar a dor, mais rápido vai ser o seu crescimento, mais exponencial vai ser o seu crescimento. Meu filho está passando lá, ele foi pescar, aí eu estou olhando para ele, eles estão olhando para mim. Oi, lindão! Então a dor determina o crescimento. Se você não estiver com dor, você não está crescendo. Mas aí você fala assim, não, tá tudo bem. Aí nós estamos caminhando para uma segunda etapa, né? Mais quase que para o final, que aí nós vamos começar a entender o seguinte, tá? Nós vamos olhar então que eu preciso ter fé e executar a obra e a maneira, né? O meu cérebro acredita, né? É verdade para o meu cérebro aquilo que eu acredito. E a maneira como eu vivo, né? A maneira como eu me comporto vai me dizer muito das obras que eu estou construindo a partir da fé que eu tenho em mim. Só que aí o que acontece? Tá? Você vai perceber que é o seguinte, tá? Nós temos basicamente três formas ou três posturas em determinadas situações. Por exemplo, quando você está diante de outras pessoas, você age, você se comporta de uma determinada maneira. Quando você está sozinho e acha que ninguém está te observando, você tem outro tipo de comportamento, você age de outra maneira. Agora, quando você tem a certeza de que ninguém está te observando, ali você vai agir e vai se comportar exatamente como você é na essência. Pensa sobre isso. Só que o que acontece, né? Por quê? Então, você é uma pessoa na frente dos outros, você é uma pessoa quando acha que ninguém está olhando, mas é outra pessoa quando tem certeza que ninguém está olhando. Ou seja, você é de verdade quando tem essa certeza. Só que eu quero te fazer um parênteses. Lembre-se, sempre tem alguém te observando. Sim, quem te criou, aquele que mais te ama, aquele que é capaz de te dar todas as bênçãos e te abençoar a todo momento. Sim, Deus está te olhando a todos os momentos. Então pare e reflita agora, sempre que você for ter uma atitude, se essa atitude é de agrado a Deus. E comece a ter atitudes e ter comportamentos que agradam ao coração de Deus. Isso automaticamente vai reverberar e você vai começar a viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Tá? Então esse é um ponto muito importante. E aí a gente chega na grande guerra que nós estamos vivendo, ou que eu estou enfrentando, que eu espero que você esteja enfrentando, que é o quê? A verdadeira guerra é eu edificar-me, ou eu subir os degraus dessa escada que termina na eternidade, dando acesso aos outros, ou seja, inspirando, dando o meu testemunho, mostrando o que Deus tem feito na minha vida todos os dias. Deus resgatou o meu casamento, Deus me deu os filhos, Deus tem me usado aqui como nunca me usou. Por quê? Porque eu entendo que é para isso que eu estou aqui. Pura e simplesmente para envelopar uma mensagem, mas ativar as pessoas para o reino. E aí, olha que interessante, isso aqui mexeu muito comigo. Eu observei, né? Fiz uma observação aqui nas minhas anotações. Por quê? Se hoje você tem acesso às coisas do céu, se você hoje tem intimidade com Deus, você tem intimidade com Deus? Escreve aqui embaixo. Eu tenho intimidade com Deus, eu já tenho acesso às coisas do céu. Se realmente tem, não tem como você guardar para você. Ou você talvez não tenha esse acesso, essa intimidade que você diz que tem. Presta atenção. Se você tem acesso às coisas do céu, se você tem intimidade com Deus, você não consegue guardar isso só para você. Você precisa, você quer levar isso para o mundo, da mesma maneira que eu estou aqui levando para você, da mesma maneira que eu estou transbordando, da mesma maneira que eu estou todos os dias, às 8h08 da manhã, fazendo live no meu Instagram. Bora lá, Leonardo Facchini Oficial, eu te espero lá no Instagram. Então,
De novo, se você tem acesso às coisas do céu, mas não... Se você tem acesso às coisas do céu, não tem como você guardar para você, ou você não tem realmente esse acesso que você diz que tem. E aí a gente caminha, né, mais para o final. Então eu entendi que o quê? Que eu preciso ter fé com obra, que eu tenho uma maneira de me comportar, mas agora eu vou entender que sempre Deus está me olhando, está me observando, e eu preciso conectar cada vez mais o meu coração com Ele e fazer as coisas que Ele coloca no meu coração, e não o que a minha cabeça querem fazer. Lembre-se, o Espírito Santo guia o meu espírito, direciona a minha alma e essa governa sobre o meu corpo. E o meu corpo é escravo do meu propósito. O meu corpo vai desfrutar das coisas aqui da terra, mas para isso ele vai se lascar. Por quê? Porque a minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. Então, se a minha alma viu, meu corpo é obrigado a ir e desfrutar. Só que nesse processo nós vamos entender que quanto mais sensível, ou seja, quanto mais sensores eu tiver, maior é o autogoverno. Quanto mais sensível é o coração, mais forte você é. Ou seja, quanto mais sensível, maior é a nossa força. É a sensibilidade de ouvir, de ver, de saber falar no momento certo, de saber me colocar, de saber ter presença de comando, de poder inspirar as pessoas através do que eu faço e muito pouco através do que eu falo. Refinar os sensores para ter um bom senso. Então, se eu tenho muitos sensores e eu aprendo a controlar, isso vai me dar bom senso, isso vai me ensinar, né? Eu vou aprender a usar isso com habilidade, com maestria, para o quê? Para cada vez mais ativar pessoas para o reino. Faz sentido isso para você? Bora! Deixa um comentário aqui embaixo, vamos transbordar. E aí, esse é o grande ponto, né? Essa é a grande entrega que nós tivemos. Gente, tem o livro da semana. Eu estou pegando aqui o livro da semana. A gente tem as tarefas. Deixa eu pegar aqui, meu Deus. Não está neste celular. Olha que legal a organização. Eu vou fazer um novo vídeo sobre o jejum, sobre o livro da semana, sobre quem nós vamos modelar, sobre realmente as atividades complementares. De qualquer maneira, aqui está a mentoria do quarto encontro, da quarta semana do programa 10 em 1. Valeu a pena? Outra coisa, você chegou até aqui é porque você realmente está comprometido. O primeiro link na descrição tem nosso grupo do WhatsApp. A minha pequena está vindo aí. Então quero agradecer imensamente você que está nesse transbordo do 10 em 1. Grande beijo, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!